Domingo está virando o meu dia favorito da semana. Eu vou chegando aí com vocês, né? Para a gente conversar sobre essa mudança de tema e a continuidade do nosso trabalho. Como eu estava falando, domingo está virando o meu dia favorito, né? Porque a gente tem essa oportunidade de se encontrar aqui, de vocês mandarem perguntas também, né? De você que não conhece o trabalho conhecer, certo? Então, quero dar as boas-vindas para vocês. Eu espero que eu responda umas perguntinhas aí, né? E tem a ver com um tema novo, certo? Eu me relaciono sem sair de mim. Eu me relaciono sem sair de mim. Boa noite para vocês, né? E a gente vai contextualizando, certo? Ai, Marco, eu me relaciono sem sair de mim. Que bobagem, né? A gente sempre tem que falar assim, porque as palavras, assim, dos títulos, né, dos nossos temas, assim, parecem coisas simples, né? Ah, mas como assim? Eu tô aqui, eu não saio de mim. Mentira, né? Bobagem. Você não aprendeu a olhar para você com cuidado, com delicadeza, sentindo a barreira entre você e o outro, o ambiente, as coisas, né? E quando você vai ver, você se atropela, já foi, já entrou, já está com a cabeça quente, já está com as emoções lá na frente, já está reagindo no automático, já está fazendo mais do mesmo como sempre fez e querendo uma grande mudança sem saber se responsabilizar por si, sem saber se administrar, sem saber se olhar com delicadeza, com a verdade que você é, com a potência que você é, e existe uma grande dificuldade nisso tudo, e a gente vai deschavando, tirando, né, o nó que foi feito, tentando olhar isso de um modo mais claro para a gente poder perceber que, na verdade, não é tão complicado. Na verdade, a nossa mente complica, a nossa lógica complica. Atrás de toda a nossa lógica tem uma maneira de olhar, uma maneira de se relacionar conosco e com a vida, né? Uma estrutura, um pilar central que foi colocado na gente, sem que a gente queira, um pilar. Mas é assim mesmo, faz parte do jogo da consciência. A gente vai ganhando consciência, percebendo qual estrutura, veja bem, qual estrutura central está por trás dos comportamentos, por trás dos sentimentos, por trás das coisas que a gente faz. Porque se a gente pega a raiz e mexe nela, o resto, por consequência, vai sendo mexido, vai sendo transformado. Mas a raiz precisa ser olhada, né? E tem um amigo nosso aqui que escreveu uma pergunta que é muito interessante, né? Ele não sabe, mas, né, vai saber agora há pouco, né, sobre o ego, né? Ele escreveu assim, ó, a morte do ego ou adestração do ego, né? Adestrar o ego, morte, adestra, ou nenhum dos dois, ou os dois. Então a gente vai, né, é o Zênio que escreveu aí pra gente essa pergunta, a gente vai ambientar o assunto, trazer o ego para dentro dele, porque tem a ver, né? Eu estava falando de estrutura central. O que é isso, Marcos? Estrutura central é aquela ideia de mundão que você tem lá no seu fundo que faz a forma. Ah, e o fundo que faz a forma é como um quadro, é como uma obra de arte, né? Você tem aí uma figura central, né? A não ser quando é um abstrato que tem um monte de cor, mas vamos no conceito. Você tem uma figura central e tem o fundo, né? Faz de conta que isso aqui é um quadro, você tem um marco no primeiro plano e o resto está aqui atrás. Então o fundo que faz a forma é o conceito geral sobre a sua leitura do mundo. Perfeito? Você lê o mundo a partir de uma posição, a partir de uma informação central, que você não tem consciência dela. Está relacionado com a pergunta do nosso amigo do Zênio. Eu vou chegar lá, mas eu tenho que construir um caminho para você entender o que é que a gente analisa aqui. Você tem uma estrutura central que você não pensa nela quando você toma suas atitudes. Você tem uma estrutura central que você não reflete a respeito dela, e é normal, porque se toda vez que você for dar um passo você pensar nisso, né, não dá certo. Mas é bom você entender da onde que vem o seu impulso, da onde que vem a sua insegurança,
Da onde que vem as coisas que você pensa e o que você faz nesse mundo. Essa estrutura central é como se fosse um comando automático, né? E se você toma consciência desse comando, isso passa a não ser automático. Compreende? Né? Quando você não vê um problema, você não pensa que tem um problema. Né? Se você não tem problema, não tem problema. Então, dane-se, certo? Né? Mas quando você percebe que tem alguma estrutura central que meio que formata as coisas, né, o jeitão da gente viver, você passa a perceber diferente, falar, não, peraí, eu estou fazendo o que comigo? Certo? Essa estrutura central faz com que a gente leve as coisas de qualquer jeito, como diz o Calunga. Por que é que eu estou falando assim? Porque dentro dessa estrutura central tem um modelão, né? Que a gente fala aqui. O que é o modelão? O modelão é do esforçado, do bonitinho, do educado, né? Do servil, daquele gentil, daquele pacato, daquela pessoa que quer ser amigo de todo mundo, né? Tem um pouco a ver com o ego, porque o ego quer sobreviver, e aí ele é o troca com troco, né? O que é o troca com troco? É sempre fazer uma coisa esperando alguma coisa em volta, de volta, né? E sempre uma rede de apoio. Não, porque nós precisamos nos apoiar, porque somos todos iguais. Mentira. A natureza não repete nada, ninguém é igual a coisa nenhuma, né? E existe nessa atitude, na verdade, um fundo de medo. Medo pela sobrevivência, que tem a ver com o ego, né? Nosso amigo perguntou do ego, e o ego, ele é muito mal compreendido. Ele não é o problema, ele se tornou o problema, né? Um problema, e eu vou dizer por quê. Porque ele é muito imediatista, ele quer resultado rápido, ele tem desejos rápidos, tem uma série de anseios que atropelam o ritmo da natureza pela insegurança. Mas o ego, eu estava me preparando para entrar e me veio assim, sabe? É uma faceta da consciência, né? Faz parte do jogo você se identificar com o seu nome, com a historinha que você veio contando, né? O Marco está aqui falando com vocês, é uma faceta da consciência, é uma ponta, né, dessa multidimensionalidade identificada como Marco, que possui outras camadas dimensionais, que em muitas delas ainda se chama Marco, mas conforme vão se multiplicando, até o nome muda, até a aparência muda, até o sexo muda, tudo vai mudando, vai diversificando na mesma origem dimensional, entendeu? E o ego, ele, por estar nessa ponta e dentro da nossa dimensão, sofrer a coisa do esquecimento, vem para uma família, né? Vamos para a família padrão. Essa família padrão ensina essa estrutura pilar central, né? Ensina o medo, ensina a falta, ensina que só existe uma realidade, ponto e acabou, né? Então a estrutura central, ela acaba tomando conta do resto do comportamento. E o ego, que é uma faceta da consciência, ele fica muito atrelado a esse conjunto de valores, conjunto de ideias, conjunto de luta pela sobrevivência. Está tudo nesse pilar central, todas as motivações do medo estão lá, porque pensam na vida como causa-consequência direta, coisas que são simplesmente sequenciais, tempo-espaciais, responsivas, que estão em sequência, que sempre tem um motivo, uma causa, uma consequência, uma origem, um começo, um meio, um fim, né? Uma linha reta, uma medida simples, sempre uma medida para você medir. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que todo tipo de valor, de finitude está nesse pilar central. Tudo que é finito, tudo que se deteriora. Marcos, você está complicando, você está falando de difícil. Não, eu estou falando que todos os valores humanos normais, convencionais, que você pensa sobre a vida, sobre a natureza, sobre o corpo, sobre a sua vida, sobre começo, meio, fim, todas as convenções que são limitações do jogo estão nesse pilar central. E o ego
abraça isso, porque aprende com a família. Tá errado? Não, não tá errado. É assim que é o jogo. Mas eu estou respondendo que o ego não é um problema dentro dessa estrutura. Na verdade, é o que ele aprende. E como ele é muito imediatista, né, ele não obedece o ritmo da natureza. E como a gente se afasta da nossa natureza, através desse processo, a gente trata pessoas, coisas e situações como um objeto de alívio da nossa angústia. Marcos, você está complicando. Ele é a pé da letra. Você arruma vícios, arruma passatempo, qualquer coisa para esquecer do vazio, da angústia, né? Ou se sentir num grupão, né? Se sentir lá, com seus amigos de trabalho, tal, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo assunto, todo mundo tem o mesmo resultado. Então, atrás do desconforto que toda essa limitação entrega, existe o conforto de se identificar num horizonte de estar todo mundo encrencado, todo mundo com o mesmo problema, e é todo mundo tudo muito igual. Sacou? É tudo muito igual. Então o ego, dentro disso, como o ego quer resultado rápido, fácil, quer alívio, ele quer puxar os desejos. Os desejos não são um problema. O problema é que ele quer puxar na frente de tudo, ele não respeita a natureza, não respeita o outro, não vê o outro como sagrado, né? O ego não é um problema. O problema é o conjunto de valores, né? Não se suprime o ego, na verdade, né? Não se mata o ego, se compreende o ego. Tudo que você dá atenção cresce. Tudo que você nega, tudo que tem um outro ditado que a gente criou aqui, eu vou lembrar. Tudo que você como se você negasse, volta para você. Porque você, invariavelmente, de qualquer maneira, você está dando atenção para aquilo que você não quer, e aquilo cresce, né? Então, você, na verdade, precisa compreender esse cenário, compreender o que é o ego de verdade nesse cenário, onde tudo que você dá atenção cresce, onde você não pode, se você não quer ter dificuldades, você tem que ter um olhar mais amplo, menos repreensor, menos manipulado, ou que quer manipular a situação. Não, eu estou compreendendo, eu estou estudando, eu estou percebendo, estou fazendo experiências comigo, estou usando o gatilho de poder, eu sei que eu sou o causador de tudo, né? Meu nome é Marco, mas eu não preciso combater os desejos do Marco, eu preciso compreender, entender, né? Aonde que eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu faço com o meu coração, com a minha energia, se eu estou aqui de coração, se eu amo o que eu faço, legal, ótimo, vou continuar nessa direção. Se eu não amo, eu vou dar um jeitinho de mudar de profissão, um jeitinho de mudar de relação, mudar de casa, mudar de vida, porque eu sei que eu sou o causador. Se eu boto um cenário desgaçado dentro de mim, a energia, a finalidade da coisa, a afinidade dimensional se aproxima de mim a pior, porque eu tô afim com aquilo que não está legal. E o meu trabalhinho é ficar legal em mim, é ficar bem em mim. Mas esse corpo de valor, esse corpo de conhecimento, o paradigma que a gente fala aqui, ele não ensina você a ficar em você, a se relacionar com você e não se perder, entendeu? Não sair fora. Então, eu me relaciono sem sair de mim. Por incrível que pareça, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, inclusive para o buscador espiritual. Porque, como não tem muito claro, mistura muita coisa de religião, de valores religiosos, né, de coisas que não tem nada a ver com o jogo da consciência, em geral, as pessoas se perdem. A pessoa entra num trabalho como esse, a gente sempre fala, vou falar mais uma vez porque é um bom exemplo, porque é uma dificuldade que, inclusive, eu enfrentei. Quando você entra num trabalho como esse, começa a fazer as meditações, começa a perceber que é delicado, começa a se tratar bem, começa a pegar e se afastar um pouco das pessoas ácidas, das situações ruins, quando você pode, é claro, né? Quando você começa a discernir, sair fora, sentir que você está cuidando da sua energia, perceber energias diferentes do seu corpo, sentir a sua sensibilidade voltando, você começa a se sentir bem.
E aí, às vezes você tem um amigo, uma pessoa, e aí você quer ensinar, você quer puxar a pessoa para o trabalho, quer mostrar para ela, fala, olha, cara, é muito louco isso aqui, não tem nem como te explicar, quer mostrar, manda a meditação, manda o vídeo, manda não sei o que lá, fala para pensar, manda uma live, e a pessoa não vai, daqui a pouco você fica jogando sua energia, se ligando na pessoa. É um exemplo simples, mas você não faz isso só com isso. Você faz isso com várias coisas. O seu sentimento, o seu coração, a sua atitude aberta para tentar abraçar o outro, para tentar comover, para tentar se relacionar, puxar aquela pessoa para o seu lado, né? Fazer com que ela te entenda, se fazer entender na base da energia, da marra, da discussão, né? Gastar aquela energia, aquele verbo, né? Gastar aquela coisa toda para se fazer entender e se fazer comunicar. Por que você faz isso? Né? Talvez porque você pense que as pessoas não te entendem, que você não, né? Gasta-se muita energia e quando você vai ver, você está ligado com tudo de novo. E é muito fácil cair nessa. É muito fácil se perder nos sentimentos dos outros, no trabalho, né, na vida profissional, na vida pessoal. É muito fácil você abrir sua porteira sem que você perceba, por causa desse corpo de valores, por causa do paradigma, por causa da visão religiosa, porque você tem um bom coração. Desculpa, seu bom coração te botou em encrenca. Seu bom coração te lascou, né? Seu bom coração te lascou, certo? Por que é que eu estou falando isso? Porque mistura autoconhecimento com religião, mistura expansão da consciência com bonzinho, mistura um monte de coisa, um caldo, né? Que o pessoal mistura e complica. Complica porque você não sente a diferença. É só uma maneira diferente de você se encrencar de novo, né? De uma maneira muito bonitinha, parece que você está fazendo uma coisa muito boa, que tem aprovação da espiritualidade, essa espiritualidade misturada com religião que o pessoal trouxe por aí, né? Não tem nada de errado, é caminho, mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente fala, olha, solta todo mundo, cuida da sua energia, cuida de você, porque se você fizer a diferença na sua vida, automaticamente o que está em volta de você será atingido sem que você faça força, sem que você gaste energia, sem que você jogue a sua energia para os outros, né? Especialmente num cenário onde existem contratos existenciais difíceis, onde você se meteu em encrenca porque achou que tinha que se meter em encrenca, né? Então, eu me relaciono sem sair de mim, você vê que problemão que a gente não arrumou pra gente, né? Como é que você faz para se relacionar com esse cenário sem que você saia dele, né? Consciência. Medo? Não, consciência. Marco, estou encrencado, percebi que isso aqui é uma furada. Não, não é uma furada, né? É só um jogo. É um jogo. Ah, mas machuca. Machuca. Ué, você acredita, você botou crença, você botou energia, agora tira. Agora para de lamentar. Para de perder seu tempo. Não perca mais seu tempo com nada. Ah, você é mau, você é cristão. Cristão, como diz o Calunga, não. Né? Não se mistura expansão da consciência com religião, com religiosidade, com teoria conspiratória. Deixa esse povo para lá, larga tudo para lá, 100% para lá e cuida da sua energia, cuida da sua saúde, cuida da sua vida, cuida das suas coisas. Volta a energia para você, se descola do meio. A gente não cansa de falar porque a gente sempre cai no engodo de tentar se sentir cercado de gente para não se sentir perdido. Você não está perdido. Ninguém falou para você que você vai se atirar de um prédio e sair voando. Nessas aulas que a gente dá aqui, nesse conhecimento que é passado, é um experimento para você sentir na sua intimidade, no seu ser. A natureza vai te mostrar. Mas você tem que ser diferente, se você quiser. Né? Você tem que optar por você se você quiser. Se você realmente está no caminho do autoconhecimento e da expansão da consciência, está na hora de largar os badulaque.
Tá na hora de largar porcaria. Tá na hora de parar de se impressionar com o mundo. Tá na hora de entender que esse mundo é multidimensional de verdade. Tá na hora de você entender que tem múltiplas versões de você de verdade. E que se você se escolher em detrimento do resto, o resto anda. O resto se modifica com a sua modificação. Você arruma, né? Você se torna leveza e a leveza se espalha no seu meio. Né? Inclusive para quem fez contrato com você. Né? No começo é muito difícil, porque as pessoas que ficaram no contrato de dor e sofrimento, quem não conhece o assunto está aqui no perfil, elas têm um vício. Quando você abre as portas, né, da sua servilidade, quando você está muito ligado com as pessoas, muito solícito, quebrando o galho de todo mundo, é o quebra-galho de todo mundo. Quando você puxa, né, fecha a porta para isso tudo, fica difícil para essas pessoas. Mas se você ficar em você, se dedicar em você, deixar para lá, deixar falar e ficar bem, o resto é atingido. Você profissionalmente vai ficar bem, você de saúde vai ficar melhor, né? Vai se tornar uma pessoa mais fácil, mais observadora, menos resmungona, de menos mau humor, né? Vai ter menos mau humor, né? Vai ter mais vitalidade, vontade de fazer a coisa, projetos, né? Projetos na vida. Às vezes você, de repente, se sente aí meio vazio, meio sem rumo, meio sem inspiração, meio falando assim, putz, eu não sei nem o que fazer comigo, eu não me sinto atraído por nada, né? Então, você começa, com essa profunda conexão que você tem com você começa a ter uma nova sensação e um novo contato com a vida. Né? Fica diferente, né? Não dá para você estar aqui odiando estar aqui, combatendo estar aqui. Né? Não dá certo, não dá bom. Né? A mensagem instantânea, multidimensional que você está soltando não é uma mensagem boa. Depois não reclama. Né? Então, precisa ser olhado com detalhe, porque é muito comum a gente ser carregado pelas pessoas, pelo meio e pelas coisas. Como esse trabalho, ele é quase uma monitoria, né? Você vai usufruindo das ferramentas. Eu tenho uma coisa engraçada, né? A gente vai trabalhando os temas e as ferramentas e às vezes uma coisa parece que não está conectada com a outra, mas está. Né? O Gatilho de Poder, o programa 4, já está pronto. E ele traz uma situação de trabalho, né? Uma simulação de situação no dia a dia, no trabalho. Para você refletir que você pode usar o que a gente ensina aqui no dia a dia, para você ter essa pele, né? Botando uma situação em que você usa o gatilho de poder por dentro e deixa a situação se desenrolar. Para você mudar a atitude, para você mudar a sua energia, para você ter um respiro e antes de você obedecer um impulso automático que foi colocado lá atrás, pelo pilar central, né? pelo paradigma, né? Pelas suas vivências, pelos seus machucados, antes que você se repita, o gatilho de poder entra para te reprogramar, para você não fazer mais como sempre, para a situação mudar a partir da sua mudança. Né? E é assim, no começo é difícil, no começo vai ser complicado, que você vai sentir um impulso de responder, de falar, de bater boca com alguém, né? Mas resista, não faça, compreenda que isso aqui é uma engenharia reversa. Transformar a gente em trouxa, a gente está desfazendo esse nó. Né? Eu tenho que falar assim para você ficar com raiva. A mesma raiva que eu senti lá atrás. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, nossa, me transformaram no Zé Mané. E foi programado, e foi engenharia social. Não adianta falar que não, foi. Né? Tem muita gente aí que está sentado na cadeira confortável achando que esse mundo, não, que isso, é só teoria, é bobagem, é gente louca, né? Você vai ver quando você desencarnar, chegar no astral e topar com as coisas. Aí você vai ver quem que é louco. Mas isso, o problema é o seguinte, você tem que criar consciência, né? O Kalunga já falou, você tinha que criar consciência e barreira, né? Pele, é o suficiente, o resto não importa mais. Mas que tem engenharia social, tem, né? Que tem aqui nesse trabalho uma engenharia reversa? Tem uma engenharia reversa. A gente está explicando para você, não faça o que você sempre fez.
é o no agora, na consciência, com uma palavra, né? Como o gatilho de poder e como as outras ferramentas que a gente coloca aqui, é nesse momento que você está mudando o seu ser. Né? No começo vai parecer, mas eu estou fazendo uma coisa automática, mas eu sinto vontade, mas eu estou apertando meus sentimentos. Não, você está escolhendo sair da raiva, escolhendo sair da falta de compreensão, está escolhendo sair da falta de consciência do que você é de verdade. Você está escolhendo sair da condição sem poder. O observador, ele te traz de volta um respiro conectado com o conhecimento que a gente está colocando aqui. Porque se você obedecer na sua atitude e energia, aquilo que você faz com você, as mesmas coisas que o pilar central te ensinou, você está simplesmente repetindo, né, o mesmo caminho dimensional. Vou traduzir. Se você fizer sempre igual, os sentimentos vão ser sempre iguais, a reação vai ser sempre igual, a energia sua vai ser sempre igual, e as versões que correspondem aos seus espelhos, aos seus buracos interiores, daquelas pessoas, coisas e situações que correspondem aos seus medos, vão se repetir. As mesmas versões. Você tem 1 bilhão é para ser bonzinho, de dimensões. Você vai repetir os mesmos. Marco, você é louco? Me prova. Não provo. Usa o gatilho de poder. Maratona as coisas aqui. Né? Fala as frases. Tenta aplicar. Aplica. Você não vai perder nada. E você vai ver 1 semana, 2, 3. Na 4ª semana é capaz de você não reconhecer mais as pessoas que você se relacionava. Porque você mudou. Porque você está puxando outras versões daquela pessoa. Porque você compreendeu que você não era aquilo que você pensou que você era. Você compreendeu que você é cósmico, que você não veio da sua família, você não é filho de ninguém, você está filho de alguém, você está pai de alguém, mãe de alguém, mas você não é, entendeu? Quando você chegar no astral, você vai lá encontrar 100 mil mães, e aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? 100 mil pais, 100 mil irmãos, 100 mil irmãs. A fantasia acaba, gente. A gente... No começo desse trabalho, a gente atendeu, né? A gente ainda... Os espíritos, a equipe espiritual que veio trabalhando com a gente, eles vão respeitando a nossa fase, nossas experiências. Né? O Calunga, o pessoal, não dá as coisas de bandeja. Eles vão apresentando conforme a gente vai trabalhando, vai tentando estudar, vai tentando compreender, vai tentando mudar, transformar. Então a gente não é mais os mesmos do começo do trabalho. Mas no começo do trabalho, a gente trabalhou com mediunidade recebendo espírito, né? E conversando com eles, uns era para conversar e falar com eles, e tentar fazer eles compreender que as coisas não eram como eles pensavam, outros chegavam lá para falar com a gente, já tinha passado 100 anos, 200 anos, ele achava que estava né, não sabia, perdeu a noção do tempo espacial, porque não tem tempo e espaço, né? E outros que estavam muito bem, tipo, não queriam nem ser chamados pelo nome da última encarnação, porque ele falou que não faz menor sentido, entendeu? Não faz sentido, porque o ego, a ponta, a faceta, ela é só um personagem para conduzir no agora, para fazer escolhas no agora. Né? Ele não é seu inimigo. Não combata nada, nem ninguém, nem a si próprio. Ele não é um problema. Puxa, eu tenho... Porque mistura, as coisas se misturam. A palavra, você é um egoísta, né? Aí já puxa outra coisa. Né? Você é um egoísta, né? Ele quer te ofender, falar, você só pensa em você como se fosse uma coisa negativa. Dentro desse trabalho, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Você ser egoísta, na verdade é bom, né? Na verdade é uma coisa necessária, porque não ensinaram para você que você é sagrado. Você não age como sagrado. Você não age, né, de uma maneira que você não sai de você. Quando você vai ver, você já está cuidando da vida do outro, do problema do outro, querendo ajudar o outro, que é o coraçãozinho religioso, né? Querendo evitar que o outro sinta aquela dor que você sentiu. É a vida. É a vida, a experiência. Experiência de erro e acerto, que na verdade na visão do todo não tem erro. Né? Tem experiência, tem você ganhando experiência, né? Desenvolvendo um senso de experiência que na verdade,
é só um experimento, né? Quando você sai daqui, né, é como se fosse uma aventura mesmo, um RPG. Você já é muita coisa, você já sabe muita coisa. E quem passa por um trabalho de autoconhecimento, melhor ainda, porque quando sai daqui já sai mais lúcido, já sai mais ligado, entendendo aonde que está, né? Lembra as coisas com mais facilidade, faz coisas com mais facilidade no astral, né? Isso vindo da boca dos próprios espíritos, né? O cara rejuvenesce na velocidade da luz, né? Não fica lá no astral velho, véia, né? A Vocandinha faz isso porque ela gosta do personagem, só isso. Mas você ganha uma visão diferente aqui e no astral, né? Então, assim, o egoísta, na verdade, é aquele que respeita o seu sagrado, né? Não passando em cima dos outros, né? Entenda. Consciente de si, cuidando das suas coisas, cuidando da sua vida, né? Aprendendo de novo a voltar para casa para sentir o que é ficar em si e se relacionar com o outro sem sair de si. Isso é raro, viu, gente? É muito raro você pegar e ter o discernimento de ver que a pessoa está passando um problema e respeitar o problema dela. E não se meter, apenas falar aquilo que a pessoa pede. Não meter o seu bedelho lá. Brasileiro adora fazer isso. Porque no fundo o que faz a forma tem a caridade, tem a pena, tem a dó. Pô, mas eu vou ter coração duro? Desculpa, todo mundo tem poder, todo mundo é consciência, todo mundo escreveu um roteiro existencial. Acorda! Todo mundo escreveu um roteiro. Não quer dizer que você não vai estender um braço, né, estender uma mão se a pessoa pedir. Não quer dizer que eu não estou falando para você chutar alguém, ser mal educado. Não, eu estou falando para você manter a pele, manter a observação, conversar, mas não mergulhar, ajudar, mas não ir junto. Entendeu? Conviver, mas ter o discernimento de receber o convite e não se atirar. Né? Se a pessoa esperar, falar alguma coisa, me ajuda aqui, não sei o que lá, eu ajudo. Como é que eu posso ajudar? De verdade, de fato, né? O que eu posso fazer numa situação em que eu estou me relacionando, que eu posso modificar a situação de uma maneira real, né? Sem drama, no meu controle, né? Preservando os meus sentimentos, escolhendo preservar os meus sentimentos, né? A minha energia, sabendo o que é pele. Brasileiro não tem pele. Brasileiro se atira, né? Latino se atira, não é preconceito, é os sentimentos aflorados, a falta de educação emocional que a gente teve aqui muito grande. E isso para uma situação, assim, todo mundo é médium, mas para a gente é pior ainda, né? Porque se a gente é médium, né? Aqui nesse lugar aqui, tem muita mediunidade muito forte, mal compreendida, que machuca o físico. E a pessoa não está nem sabendo, porque ela tem uma ideia de médium na cabeça dela, que enfiaram na cabeça dela, e está tudo entrelaçado. Quando vai ver, o corpo desequilibra, e a pessoa fica tomando remédio para tentar sair dessa furada, porque é o que tem aí, é o que ensinaram, né? Então a gente está desfazendo o nó, está falando, olha, ter pele atinge tudo, né? Por mais que você ame uma pessoa, que você gosta da pessoa, saiba acompanhar a pessoa, saiba não criticar, saiba não orientar, não dê pitaco, né? Nenhum cego guia o outro. Eu tenho que falar assim porque você está chegando, está engatinhando, está nenê nessa história, né? O que mostra que você está nenê? Que você está andando, você está começando a perceber que as coisas que a gente ensina aqui são literais. Não leve ninguém a tiracolo. Muda o seu ser e espera quem está do seu lado, aquela pessoa ver, aquela pessoa se interessar, aquela pessoa falar, puxa, eu também quero. Mas não faça força, porque machuca. Você não respeita o processo do outro, não respeita o seu, e está todo mundo encalacrado e a sua vibe cai. Invariavelmente você quer ajudar, se atrapalha. E a pessoa fica brava. E você briga, discute, né? Isso eu estou falando desse processo, né? Mas eu estou falando de tudo, da vida, do trabalho, entendeu? Trabalho, o cara fica lá te provocando, as coisas ficam acontecendo. É tudo programado, você programou.
cria consciência disso, não lamente e usa as ferramentas que são ensinadas aqui para você modificar essa situação, ter pele e ter poder de escolha, parar de ser tonto. Não seja tonto, entendeu? O que a gente ensina aqui é engenharia reversa, é para você tirar um nó na sua vida. Qual parte? Tudo. Tudo. E uma coisinha que parece que é nada, é tudo. Sacou? Porque dá um respiro energético, muda a sua atitude, muda o seu semblante, muda o seu contato com o outro, te dá um respiro, você começa a perceber a situação e o que está por trás da situação, para você poder fazer escolha e sair do automático. Quando você sai do automático, você sai do paradigma. Quando você sai do paradigma, uma série de outros valores do paradigma, de medo, de escassez, de falta, começam a murchar. Só porque você não escolheu não ter medo. Só porque você usou o gatilho de poder. Só porque você parou de ser o mesmo. É multicamadas. No último programa do Gatilho de Poder, o programa 3, que está publicado aqui, a gente falou assim, é multicamadas. Por quê? Porque ele vai, através da sua atitude, vai retirando o automático da sua vida, vai te devolvendo o poder de observação, vai te trazendo de volta o poder da escolha, vai sinalizando para o seu eu superior e para a vida que você já não é mais o mesmo, que você não tem mais medo das situações, que você não é mais provocável, porque você fez um contrato de dor e sofrimento, onde você programou que as pessoas apontassem exatamente os pontos que te incomodam nessa encarnação, nessa vida. Então elas te provocam, falam que você é menos, que as suas coisas não têm valor, que o trabalho que você fez não está tão bom, tiram as coisas da sua mão para fazer do jeito delas porque você não sabe fazer. Essas coisas são todas programadas. Porque aqui, nesse lugarzão, tem muita gente pagando promessinha, né, de vida passada paralela, entre aspas, dizendo que tem que fazer coisa para se sentir digno de alguma coisa. Quando você entra no caminho da expansão da consciência, você pula essa etapa, desativa esses contratos e entra em contato mais forte com a sua energia, com o seu eu superior, né, com a sua espontaneidade, com a sua sensibilidade. Certo? Sacou? Tá tudo muito conectado, tá tudo muito fechadinho e não é difícil. Precisa mudança de atitude com o entendimento do que você está fazendo, percebendo que você se atira nas coisas, nas situações, nas provocações, sem dar um passo para trás. O que acontece? A resposta é sempre a mesma. O que gera a resposta? Sofrimento. Pode perceber, no trabalho, na família, sua reação automática, depois que o bafafá passa, o que você fica? Frustrado, chateado, triste, magoado, repetidamente. Olha, eu vou falar isso outra vez, que é para você que está aí me assistindo, refletir. Se a consequência das atitudes repetidas é mágoa, tristeza, chateação, e isso se repete com muita frequência, a probabilidade do seu contrato ser de dor e sofrimento é enorme, é grande. Se isso se espalha no seu meio íntimo, no seu trabalho, né, se existe uma mensagem de desvalor muito grande, você provavelmente fez um contrato de dor e sofrimento. O que eu faço, Marco? Desativa essa porcaria. Se ancora em você. Dá valor para você. Para de esperar dos outros. Para de esperar de fora. Não espere, eles não vão te dar. Você contratou eles para fazer isso. Marco, que maluquice. Você contratou eles para te machucar. Para de perder seu tempo. Carinha você, entendeu? Vai cuidar de você, se ama nas atitudes, no agora, né? E descola do povo. Você pode se relacionar, mas sem expectativa. Você pode conviver com os contratantes, você vai conviver. Porque talvez sejam as pessoas que estão do seu lado, ainda você não pode soltar. Se você puder soltar, tchau, adeus. Se você puder sair fora, sai, entendeu? Mas se você não puder sair fora, ainda,
Saia fora no coração. Entenda que é um jogo. E você criou uma regra do jogo onde era para tacar pedra na Geni. A Geni é você e as pedras os outros que tacam. Entendeu? E eles não têm culpa não. Você contratou de verdade isso daí. Essa situação só está refletindo aquela falta que você está aí dentro. Um espelhão. Então, para mudar isso, você tem que mudar olhando para você. Parar de perder tempo com esse povo, de discutir com esse povo, de discutir com as pessoas, de se preocupar com as pessoas. Às vezes você toma cascudo, mas ainda tem bom coração, vai lá ajudar, vai querer convencer o outro, se coloca no lugar do outro. Eles nunca se colocam no seu lugar, não querem nem saber de você, na verdade. Usa o que tem que usar e depois sai andando, né? É a realidade, né? É melhor que ela seja vista. Ai, que cruel. Não, olha para a realidade. Solta esses problemas, solta essas pessoas, vai cuidar de você. Aprende o que está sendo dito aqui, aplica o que está sendo dito aqui. Você vai sentir a diferença. O corpo vai mudar, a disposição vai mudar, a saúde vai mudar a sua vida, vai mudar o seu contato com a sua profissão, vai mudar tudo. Muda. Vai passar a ter inspiração, mas você precisa se concentrar em você, ter um pouco desse egoísmo saudável, de ter cuidado e delicadeza com você, para você ter pele e não se perder nas relações com as pessoas que estão perdidas nesse mundo, mesmo aquelas que você mais ama, também estão, né? Você está querendo sair desse negócio. Ah, então você acha que você se encontrou, Marco? Não, mas eu estou trabalhando nessa direção, né? E quem tem um olho em terra de cego é rei, não é isso não? O ditado, né? Então não é uma questão de preconceito, de olhar para as pessoas e falar, puxa, de julgamento. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se escolher. Não tem a ver com achincalhar os outros. Não, tem a ver com se escolher. Tem a ver com respeitar o todo. Tem a ver com olhar para o cenário e falar, puxa, isso aqui é um cenário, isso aqui é um jogo. O todo é tudo e é todos. Né? Até aquelas pessoas que são seus contratantes, que joga pedra na Geni. Tudo é o todo. Para de perder tempo, volta a energia para você, não critica, não comenta, não olha para trás, não olha para frente pensando no futuro, saia do paradigma do medo no agora. De uma vez, um pouco por dia, um dia por vez, sempre no agora, sempre no agora. O mote que a gente tem aqui, ó, né? Um pouco por dia, um dia por vez, a cada momento, sempre no agora. Preciso retomar, porque eu estou trazendo tanta coisa aqui para você que às vezes eu esqueço que esse é o ditado que a gente criou aqui, né? Que são gotinhas, gotinhas. Agora, não tem tempo, espaço, é agora. Sempre no agora, o que é que eu posso fazer por mim para ficar legal, bem? Qual atitude, qual escolha que eu vou fazer agora? Sacou? Né? E aí você vai se diferenciando, se afastando um pouco, né? O amor próprio, que o nosso amigo está falando aqui, ele é uma prática, ele não é uma coisa esotérica. Eu não gosto de algumas palavras, porque as pessoas têm uma mania de colocar uma coisa muito bonitinha. Até a palavra amor é meio muito abstrata. O que é amor? O que é energia? É aquilo que você faz com você. Amor, energia, é aquilo que você faz com você. Vai comer um negócio que você gosta, cozinha um negócio que você gosta, veste uma roupa que você gosta, faz um trabalho que você gosta, ponha você em primeiro lugar, não fala, qualquer coisa, tanto faz. Fulano, o que você quer? Tanto faz, qualquer coisa. Não faça mais isso com você. A natureza está ligada direta com você 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem escapatória. Seu eu superior, que você acha que está lá longe, está do seu lado, só assim, ó. O que você vai fazer com você agora? Tá bom, né? É isso que você acha que você merece? Então tá bom. Problema seu, né? Ai.
quero uma transformação surreal. Existe? Existe. Volta para você, né? Luciana, existe, né? Volta para você. Aprende o que a gente está ensinando aqui, né? Tenha pele, para de ser cristão, para de ser bobão, né? Para de se submeter a um sistema que te colocou numa encrenca, né? O tema aqui, eu me relaciono sem sair de mim. É uma prática surreal, né? Você está observando as coisas como um observador do gatilho de poder, sem se meter nos problemas dos outros, sem enfiar seu bedelho na vida dos outros, sem dar palpite na vida dos outros, sem você trazer a sua ideia, olha essa, sem você trazer a sua ideia de mundo para a cabeça do outro. É multidimensional. Qual a sua opinião? Ah, não sei. Qual que é a sua? Tem gente que me odeia por causa disso, porque a pessoa me pergunta a opinião, eu devolvo. Eu devolvo, porque é multidimensional. Cada um está dentro de si, cada um sabe o que faz consigo. Entendeu? Eu não posso responder, né? Que nem eu falei no último programa aí, que dentro do nosso contexto, como é multidimensional, o Calunga dá risada, né? Porque existe realmente a condição onde a pessoa pode ver uma condição futura, né? A pessoa consegue ver o futuro, entre aspas, né? Com a sensibilidade dela, consegue ver uma linha de possibilidade. Não tem um futuro fixo certo. São bilhões de realidades. É bilhão de realidade, tá bom para você? É bilhão. Então, para você acessar uma linha futura probabilística, né? A pessoa que tem aquele dom mediúnico, consegue ver, consegue prever, tal, ela está lendo uma probabilidade. Ela não está lendo uma linha de futuro certa, fixa. Não existe. Não existe. Porque são bilhões de realidades. Bilhões. Você imagina bilhões de versões de Marco. Um só é um saco, imagina bilhão. Bilhão de Marco. Nossa Senhora. É muita coisa, né? Então, Luciana e todo mundo que está aqui, é fácil, não é difícil. É na prática, mas exige carinho. É fácil você perceber que você se atira nos problemas dos outros, não tem pele, isso traz problema. Isso é o entrelaçamento que a gente fala aqui. Isso é a energia sua encalacrada com os outros. Isso é você pensando que não tem sensibilidade, porque você tem um modelo de mediunidade, de sensibilidade na sua cabeça, que te confunde, mas você está sentindo o outro, as coisas do outro, fazendo telepatia com os outros. Está encalacrado. Você está encrencado e o corpo está encrencado por causa disso. Né? Coisa de maluco, né? Parece, nossa, que coisa de louco, né? É, coisa de louco. Atinge a saúde. Por isso que a gente fala aqui, gente, aplica, tá de graça. Aprende, maratona. Não acredite no Marco, não acredite no Calunga. Faça, aplique. Você vai tomar um baita de um susto. Se você ficar, olha, se você ficar 1 mês ou 2 aplicando o que a gente ensina aqui, uma hora você vai acordar e falar, não acredito. FDP, que desgraçados. Aonde é que eu vim parar? Vai lhe cair a bunda, você vai ter um monte de experiência que vai te sinalizar, porque não é difícil. Só que é delicado. Só que exige coragem. Exige você falar não, exige você olhar para as pessoas e, assim, ser outro. Não porque você está ficando transcendental, não. Porque você está ficando inteligente, esperto, está entendendo a natureza da vida e está tentando perceber com a sua própria experiência aonde é que você está pisando. Porque finalmente alguém falou para você como é que funciona isso aqui, entendeu? Então, para você fazer isso, tem que apaziguar, tem que olhar diferente, não pode brigar com você, né, com o seu ego, com a sua faceta existencial. Você tem que compreender, porque se você aperta ele, ele cresce. Se você olha para ele como um problema, ele responde. Os problemas aumentam. O poder está na sua mão. Nada é problema para você. Enfia isso na sua cabeça.
Eu não sou um problema. Meu ego não é problema. Ah, mas as pessoas falam, né? Aí tem o Ganesha, né? Pisando no rato, que o rato é o ego, sei lá, o outro personagem é o ego. Não. Você tem que compreender. Nada que você não pode suprimir, você não pode apertar. Tudo que você aperta, rejeita e não compreende, cresce, ganha energia e te cria dificuldade. Vou repetir. Tudo que você aperta, rejeita, tudo que você combate, cresce com a sua energia. O que você pensa que é um problema vai duplicar, triplicar, quadriplicar porque você está dando atenção. Você não sabe manejar a sua energia, a sua força. Que a gente explica aqui. Compreensão, apaziguamento, olhar do todo, né? E estratégia para você ser diferente. Porque aí a natureza vai responder e todas as suas dúvidas vão acabar. Vai parar com esse negócio de ficar transcendental, né? Cantando Om Namah Shivaya que nem um maluco. Eu adoro, mas, entendeu? É a prática, é a sua vida. Esse trabalho não é uma brincadeira, um passatempo para você esquecer os seus problemas. Ao contrário, ele está aqui para ativar o seu poder real, para você, na prática, poder olhar para eles de uma maneira diferente e transformar sua vida junto com a natureza. Mostrando, ó, o jogador mudou. Vamos mudar de jogo. Mas é a energia do jogador. É a mudança de paradigma. É se tratar com carinho. É ter um distanciamento do outro, porque você não é mais religioso. Você não é mais bobalhão. Você não está mais sendo manipulado por ilusões, por bobagens que fazem com que você se entrelace na baixa qualidade vibracional, acabando com a sua vida, com a sua saúde, com a sua sensibilidade, com o seu gosto de viver. Só porque você acha que está fazendo alguma coisa, que tem alguém anotando, porque você está sendo bonitinho. Não, você está sendo horroroso. O seu eu superior está achando uma merda isso tudo que você está fazendo com você, em nome de uma caridade, de uma religião, de uma ilusão, uma besteira. Né? Você é sagrado, você está se tratando mal, não tem ninguém anotando, você vai tomar susto, você vai achar isso uma porcaria depois. A gente atendeu os espíritos lá atrás, eles falaram assim, nossa, se eu soubesse o que vocês estão sabendo aí, eu não tinha perdido nem metade do meu tempo, não tinha me preocupado com nada. Não que a gente não se preocupe, né, gente? Porque a gente está aprendendo, aplicando, vivenciando, ampliando as ferramentas, né? Mudando o olhar, né? O que a gente entrega hoje aqui não vai ser a mesma coisa que a gente vai entregar daqui a um ano, porque as coisas vão chegando, né? As inspirações vão chegando, né? Você vê, eu estava me arrumando, veio uma coisa da faceta, é uma faceta, né? O ego é uma faceta, mas ele não pode ser combatido, porque ele vai virar um problema se você, eu tenho que matar meu ego, superar meu ego, porque confunde a palavra com o egoísta, aí vem a moral do pilar central, a moral do paradigma, o egoísta, o maldoso, o feinho. Olha como as coisas, né? E confunde a cabeça. E quando você vai ver, você está falando mal de você, porque você está se escolhendo. Aí você vai sentir um incômodo. É o paradigma. É você tirando a visão religiosa misturada com a expansão da consciência. As atitudes que você vai tomar aqui, de acordo com as coisas que a gente vai ensinando, vão incomodar. Porque você está limpando a sua informação. Você está tirando essa mistura, né? Então, acorda, tá tudo de graça, né? Tá na hora, falta 1 minuto e 16 e eu quero falar para vocês. Este perfil é um curso, tá? Este perfil é um curso. Tudo que está aqui publicado não tem só shorts, tem exercícios, tem aulas, tem lives com os espíritos. É um curso. Isto aqui é o curso. É de graça, tá bom? Como diz nossos amigos, tá bom? Né? E tem o canal do YouTube, o Agentes da Luz. Assine também o Agentes da Luz no YouTube. É legal, porque tudo que a gente publica aqui, publica lá também, né? A minha prioridade dentro do conteúdo que eu produzo aqui é esse perfil e o canal do YouTube. Né? Amanhã a gente tem os exercícios programados, a gente tem a metáfora hipnótica, a meditação guiada, o gatilho de poder número 4, já está no 4º programa, e tem as frases para a gente repetir, né, para dar um reforço, né, como um exercício de auto-hipnose. Tudo isso é um reforço, são exercícios que você pode usar durante a semana,
de maneira que você quiser aí, né? O conhecimento está sendo solto aqui para você usar da melhor maneira, de acordo com o seu ritmo, tá bom? E amanhã já sai uma nova leva. Então de 15 em 15 dias a gente muda o tema, tá? Hoje foi o Marcos, semana que vem é algum integrante da equipe espiritual que vai dar uma aula aqui para vocês de psicofonia, né? Através da psicofonia, tá certo? Tá, nosso amigo aqui, o Adriano, tá falando que é um ser divino, com muita prosperidade, em abundância, gratidão, legal. Essa vibe precisa de sustentação, só isso. E consciência no dia a dia, né, Adriano? Vai chegar os problemas, as coisas, mas você é esse cara que você está falando, mantenha a dignidade, entendeu? Sem escândalo mental, sem lamentar seus desafios. Enfrenta, solta. Resolve, solta. Não comenta. Comentou, está olhando no retrovisor. Comentou, está criando dificuldade, está olhando para trás. Está dizendo que o que ficou para trás é relevante. Então, é muito delicado. Ah, eu tenho que ter medo? Não. Tem que pisar em ovos? Não, tem que ter consciência. É agora. O tempo e o espaço não existe nas outras dimensões, especialmente a astral. Tudo é agora. A vida é agora, 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 agora. É uma sessão, né? Uma sequência de agoras. Então você, com todo esse conhecimento, se tratando como quem você é de verdade, se você se ancorar no agora, resolver as suas coisinhas, suas coisas no agora, acabou. Não é difícil, mas é delicado. É poder real, é literal. E exige que você seja seu amigo. Só. Tem um preço a pagar. Se tratar com a dignidade daquilo que você é de verdade. Para isso a gente está revertendo todo esse processo que você e eu e todo mundo atravessa aqui nessa dimensão de má educação, né, de se tratar de qualquer maneira, de olhar para a gente de qualquer jeito e de jogar nossa energia em tudo e todos. Né? Por isso, esse é o novo tema que vai começar amanhã. Eu me relaciono sem sair de mim. Certo, gente? Eu vou terminando a live, porque senão a gente não consegue publicar num bloco só. Essa live vai ficar aqui, tá? Amanhã eu devo publicar aqui novamente como uma aula. Então, na verdade, são os instrumentos, né? E mais essa aula, certo? Esses vídeos. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, com muita consciência. Quem é novo aqui, pode ver aqui que no perfil tem aulas, tem outras coisas, não tem só shorts, né? Esse é o curso de verdade. Então tem muito conteúdo para você usufruir aqui, certo? Um grande abraço, uma boa noite e uma ótima semana para vocês, com muita consciência, com muita leveza e com boas escolhas. Tchau, tchau!